Em janeiro de 1902, para se preparar para batalhas em climas frios e montanhosos, o exército imperial japonês enviou 210 homens para um exercício de treinamento nas montanhas Hakkōda, em pleno inverno. Sem jamais imaginar que isso se tornaria o desastre de montanhismo mais mortal de toda a história registrada. Esta é a história do desastre das montanhas Hakkōda. No início do século XX, as tensões estavam aumentando entre o imperador japonês e o czar russo, e a guerra parecia cada vez mais provável entre as duas nações. Ao longo da história, a Rússia era conhecida por sua capacidade de lutar eficazmente no frio. Na verdade, parecia que quanto mais frio estivesse, mais ferozes eles se tornavam. Isso preocupava o alto comando japonês. A Primeira Guerra Sino-Japonesa havia terminado recentemente, em 1895, durante a qual os japoneses enfrentaram problemas significativos ao lutar em terrenos montanhosos e frios na Coreia. Isso não apenas tornava as batalhas difíceis, mas também era um pesadelo logístico. Se uma nova guerra estourasse, esperavam enfrentar condições semelhantes em suas costas ao norte ou até mesmo do outro lado do mar. Um cenário considerado particularmente provável era o bombardeio da costa norte de Honshu, a maior das ilhas japonesas. Nesse cenário, todas as estradas e ferrovias ao longo da costa seriam destruídas, tornando necessário viajar para o interior. O único problema era que, logo ao sul da costa norte de Honshu, havia uma cordilheira conhecida como as Montanhas Hakkōda. Estas são uma série de vulcões ativos, alguns com mais de 1.500 metros de altura. Também são conhecidas por receber uma quantidade significativa de neve, o que tornaria a travessia ainda mais difícil, sem mencionar as temperaturas de 30 graus abaixo de zero que não eram incomuns. Por causa disso, o alto comando japonês elaborou um plano. Eles treinariam algumas unidades especializadas para garantir uma rota através da cordilheira no inverno. Isso foi visto como o exercício de treinamento perfeito por algumas razões. Primeiro, isso poderia emular exatamente o cenário que poderia ocorrer se a guerra eclodisse. Segundo, as tropas poderiam estabelecer um caminho através das montanhas, evitando adivinhações mais tarde. E finalmente, essas unidades não apenas praticariam nas montanhas frias, mas também poderiam informar o restante do exército sobre a logística de viagem nessas condições. Então, 2 regimentos foram escolhidos para realizar as missões de prática. O primeiro foi o 31º Regimento, que viajaria 34 quilômetros de Hirosaki a Aomori. O outro foi o 5º Regimento. Estes eram 2 grupos que já estavam situados no norte, portanto, já estavam mais acostumados a lidar com o frio. O homem escolhido para liderar o 5º Regimento foi o capitão Bunkichi Kanari. Bunkichi havia ingressado no exército imperial japonês logo após a Primeira Guerra Sino-Japonesa, e rapidamente se mostrou um bom líder. Ele subiu nas patentes rapidamente, até eventualmente ser promovido a capitão. Ele também era uma boa escolha para este exercício, pois estava acostumado ao terreno montanhoso e frio de sua província natal. O trabalho de Bunkichi seria liderar seu grupo de Aomori até a costa leste, 71 quilômetros de distância, através das montanhas Hakkōda. 210 homens foram então selecionados do 5º Regimento, e o exercício foi planejado para o meio de janeiro. Como uma curiosidade, o segundo em comando de Bunkichi era na verdade seu superior, o Major Shin Yamaguchi. O major era um oficial extremamente bem educado, falava inglês e francês, e se tornou major enquanto lutava na Guerra Sino-Japonesa. Além disso, ele já havia enfrentado o frio e as montanhas antes, então seu trabalho no exercício era planejar a rota e levar o grupo a cada ponto de controle. Não está totalmente claro por que o major não estava no comando em vez de Bunkichi. Mas, de qualquer forma, no dia da operação, Bunkichi liderou seus homens pouco antes das 7 da manhã do dia 23 de janeiro. O primeiro de muitos problemas que logo encontrariam foi que, embora esses soldados estivessem situados em uma província do norte, muitos deles não tinham experiência em cruzar montanhas. Na verdade, alguns deles nunca haviam visto neve antes, já que não eram necessariamente da área, apenas foram enviados para serem treinados lá.
Isso preocupou Bunkichi o suficiente para ele pensar em permitir que um aldeão local que conhecia bem a região os guiasse. Mas o Major Yamaguchi estava confiante de que seu treinamento militar em mapa e bússola era suficiente, então acabaram deixando o guia para trás. O primeiro dia deveria ser uma caminhada curta de Almoari até algumas fontes termais a cerca de 18 quilômetros de distância. Bunkichi pensou que a única parte difícil, se houvesse, seria subir uma montanha de 730 metros ao longo do caminho. Na verdade, não tiveram muitos problemas até alcançarem a neve em um desfiladeiro elevado. Durante a próxima caminhada de 800 metros de lá até outro desfiladeiro, as temperaturas começaram a cair e a neve ficou mais profunda. Quase imediatamente, a questão que a missão deles estava investigando teve uma resposta: de mover equipamentos pesados através de neve profunda é extremamente difícil. Todo o seu equipamento havia sido carregado em um trenó, incluindo toda a comida, equipamentos de aquecimento e cozinha, e qualquer coisa que precisassem para construir abrigos ou mover a neve. Os soldados então se revezavam puxando esse trenó. À medida que subiam e a neve se tornava mais profunda, arrastar o trenó se tornava cada vez mais difícil. Isso se devia em parte à neve espessa e em parte porque tudo estava se congelando. Por um momento, por causa de como as coisas se tornaram difíceis tão rapidamente, Bunkichi até se perguntou se deveriam voltar. Mas ele percebeu que não estavam lá para descobrir se mover homens e equipamentos no frio era difícil, estavam lá para descobrir se era possível. Essas eram exatamente as condições que poderiam esperar nas montanhas da Coreia ou se os russos tentassem invadir. Então, apesar dos protestos de alguns soldados, todos foram ordenados a continuar. Até às 16 horas, as tropas conseguiram cobrir pouco mais de 1,5 km do desfiladeiro até chegar ao pé da montanha. Isso significava que as fontes termais estavam a apenas 4 km de distância, se conseguissem subir e descer a montanha. Mas Bunkichi podia ver que o vulcão seria um desafio. Já estava coberto de neve profunda, e chegar ao topo com o trenó seria ainda mais difícil. Quando começaram a subir a montanha, era desafiador o suficiente para as tropas que carregavam apenas seu próprio equipamento. Para os que puxavam o trenó, era quase impossível. Logo, o grupo do trenó estava 1 hora atrás do corpo principal de soldados e precisava de ajuda para prosseguir. Bunkichi então enviou seus pelotões de volta à montanha para ajudar a puxar, e ao mesmo tempo enviou 15 homens para explorar e encontrar a trilha até as fontes termais, para ver se o trenó poderia ser puxado por lá. Os 88 homens extras enviados para ajudar os puxadores do trenó conseguiram levar o equipamento até o topo da montanha, mas não muito mais longe. Não ajudou o fato de que todos estavam famintos, mas toda a comida estava congelada e não podia ser consumida. Até então, também estava claro para Bunkichi que o trenó era uma causa perdida, então às 18 horas, ele deu a ordem para que todo o equipamento fosse retirado e para que cada soldado carregasse o máximo de equipamento que pudesse. Alguns dos itens que levaram eram pesados, como panelas de cobre, e Bunkichi sabia que não era uma solução ideal, mas não havia muito mais que pudessem fazer. Então, com tudo nas costas, voltaram a se mover e começaram a descer a montanha. Cerca de 2 horas depois de abandonar o trenó, os soldados se encontraram em uma floresta a apenas 1,5 km das fontes termais. Um pouco antes, eles realmente encontraram o grupo avançado que Bunkichi havia enviado para encontrar a trilha. Como esses homens não tinham experiência nesse tipo de terreno, eles se perderam, e foi apenas por sorte que encontraram o restante dos soldados. Naquele ponto, estava muito abaixo de zero, e os ventos estavam levantando a neve, causando condições de nevasca. Isso significava que encontrar a trilha para as fontes termais era quase impossível. Eles mal podiam ver suas mãos na frente do rosto, quanto mais qualquer ponto de referência. Então, em vez de arriscar se perder como grupo avançado, eles cavaram uma trincheira na neve e tentaram descansar o máximo que puderam. Infelizmente, essa seria uma noite brutalmente fria, onde quase ninguém conseguiu dormir. Algumas tropas conseguiram salvar um pouco de carvão do trenó e acenderam pequenas fogueiras, mas não foi suficiente para manter todos os 210 homens aquecidos.
Após apenas algumas horas, a situação estava ficando tão ruim que Bunkichi percebeu que, se ficassem lá por muito mais tempo, poderiam não sobreviver à noite. Pior ainda, ele não tinha certeza de onde estavam. A tempestade de neve não mostrava sinais de que ia diminuir. E o mapa e a bússola eram inúteis sem nenhuma maneira de identificar um pico ou um rio como referência. Finalmente, ele decidiu que seguir as trilhas que haviam feito no dia anterior era a melhor e talvez única opção. Então, às 2 da manhã, ele decidiu virar seus homens e subir novamente a montanha, retornando a Aomori, menos de 24 horas após terem iniciado a missão. Infelizmente, para os soldados, encontrar o caminho de volta à montanha foi tão difícil quanto encontrar a trilha para as fontes termais. A nevasca havia apagado todas as suas trilhas, e a visibilidade na tempestade era quase inexistente. A apenas uma hora em sua caminhada, Bunkichi e seus homens se encontraram perdidos em um desfiladeiro com penhascos íngremes em ambos os lados. Eles tinham certeza de que seguir o vale os levaria na direção errada, então, no escuro, com uma nevasca ao redor e temperaturas muito abaixo de zero, decidiram tentar escalar os penhascos. Foi aqui que os primeiros homens se perderam. Na escuridão, ninguém viu seus camaradas caírem, mas podiam ouvir seus gritos enquanto perdiam o equilíbrio e caíam nas rochas abaixo. Tentar encontrar os homens que caíram e prestar ajuda médica era impossível, pois os soldados não conseguiam ver nada. Voltar pelos penhascos íngremes no escuro era talvez ainda mais perigoso, então qualquer um que não morresse na queda não poderia ser resgatado. Era melhor ficar o mais próximo possível da borda e subir devagar e com cuidado. Aqueles que conseguiram subir os penhascos continuaram a caminhada traiçoeira de volta até que o Major Yamaguchi ordenou que todos parassem subitamente. Por volta das 8 da manhã, um dos oficiais de patente inferior, o sargento Morsato, convenceu o Major Yamaguchi de que sabia onde estava a trilha que levava às fontes termais. Com essa nova revelação, o Major decidiu virar as tropas novamente e dar o comando temporário ao sargento Sato, esperando que ele pudesse levá-los para a segurança. Após uma curta caminhada nessa nova direção, eles se encontraram nas margens de um rio, longe de qualquer trilha. O sargento Sato estava errado sobre onde pensava que a trilha estava, o que significava que eles haviam viajado toda aquela distância extra à toa. No caos dessa revelação, um dos oficiais e outro soldado tentaram continuar atravessando o rio, mas imediatamente foram pegos pela correnteza e arrastados para o horror de todos os outros. Isso foi um ponto de ruptura para muitos dos soldados. Eles já estavam congelando e famintos, haviam ouvido seus amigos caindo ao redor na noite anterior, e agora haviam testemunhado mais 2 homens sendo levados pelo rio. Além disso, a pequena esperança que haviam recebido do sargento Sato estava completamente perdida. Bunkichi tentou acalmar a situação, mas não conseguiu. Ele sabia que teriam que voltar mais uma vez, o que significava escalar os penhascos novamente, onde mais homens certamente cairiam. Mas, sem outras opções, eles voltaram e subiram os penhascos novamente, perdendo ainda mais soldados. Depois de conseguir subir novamente, eles tiveram que encontrar um lugar para acampar e encontrar algum abrigo contra a nevasca. Infelizmente, naquela altura, todos os homens que carregavam o equipamento de escavação haviam desaparecido, seja na primeira ou segunda vez escalando os penhascos. Então, em vez disso, após explorar, Bunkichi encontrou uma ligeira depressão na encosta da montanha que oferecia um pouco de abrigo contra o vento. Como se as coisas não pudessem piorar, o frio brutal da noite anterior não era tão frio quanto a daquela noite. A segunda noite foi, de fato, a noite mais fria já registrada no Japão. A temperatura nas montanhas caiu para menos 41 graus Celsius. E sem abrigo adequado, muitos dos soldados congelaram até a morte. Quando Bunkichi os acordou no início do dia seguinte, 40 soldados haviam morrido de exposição ou se perdido nos penhascos no dia anterior. Às 3 da manhã do dia 25 de janeiro, no início do segundo dia desde que começaram, Bunkichi e suas tropas restantes partiram novamente, tentando encontrar o caminho de volta à montanha. Naquele ponto, quase todos estavam sofrendo de algum grau de congelamento, e muitos estavam nos estágios iniciais de hipotermia. Sua bússola também estava congelada, e o mapa que tinham não era de muita utilidade,
pois ainda não sabiam onde estavam. Então, estavam meio que seguindo seus instintos, não podiam fazer muito mais. Bunkichi pensou que estava indo na direção certa, pelo menos aproximadamente, mas era impossível ter certeza. Ele apenas esperava que eventualmente encontrassem a montanha que precisavam atravessar para descer para a segurança. Então, marcharam e marcharam, mas eventualmente, Bunkichi percebeu que poderia estar em qualquer lugar. Cada encosta parecia a última. Cada rio era o mesmo. Cada floresta era apenas mais árvores. O Major Yamaguchi também não ajudava muito. Ele não sabia onde estavam, mesmo com seu mapa, bússola e treinamento militar. Pensaram na vez em que recusaram a ajuda do homem local e como poderiam estar sentados em uma agradável fonte termal, bebendo sake, em vez da marcha brutal em que estavam. Mas, infelizmente, não haviam aceitado a ajuda, e as coisas só pioravam para as tropas. Muitos deles estavam entrando nos estágios finais da hipotermia enquanto marchavam, e alguns começaram a se despir paradoxalmente. Isso é quando o frio extremo engana o corpo fazendo pensar que está queimando. Logo, muitos estavam reclamando do calor e tirando suas roupas, e alguns até pularam em um rio próximo. Obviamente, os soldados que fizeram isso acabaram perecendo. Bunkichi decidiu que era hora de informar suas tropas de que estava perdido e, apesar de seus melhores esforços, estava sem saber para onde ir a seguir. Ele então disse a eles que, a partir daquele momento, estavam dispensados e tinham que encontrar o próprio caminho de volta ao Mori. Isso foi outro ponto de ruptura para muitos dos soldados. Alguns começaram a caminhar em direção às árvores, gritando que iriam cortá-las para construir uma jangada e voltar para casa seguindo o rio. Outros gritaram sobre descer novamente em direção ao penhasco, convencidos de que estariam de volta ao Mori se apenas chegassem ao fundo e seguissem o desfiladeiro. Isso fragmentou ainda mais o grupo, à medida que muitos soldados se afastaram para tentar se salvar, pensando que sabiam um caminho melhor do que sua liderança fracassada. Naquela altura, também, entre a retirada paradoxal de roupas e o delírio, cerca de 30 soldados já haviam morrido. Enquanto tudo isso acontecia, um dos outros capitães, um homem chamado Capitão Kuraishi, conseguiu manter-se relativamente calmo e controlado. Enquanto marchavam mais cedo naquele dia, ele selecionou 15 dos oficiais mais resilientes e um pelotão de soldados que ele pensava que provavelmente sobreviveriam, apenas observando suas condições aparentes. Ele também pensou que sabia um caminho de volta às montanhas, então, na ordem de Bunkichi de que cada homem estava por si, ele levou um pequeno grupo e partiu na direção que achava correta. Infelizmente, por mais forte que o capitão Kuraishi pensasse que seu pequeno grupo fosse, o frio também estava afetando-os. Enquanto marchavam, um desses soldados supostamente confundiu um galho balançando em uma árvore à frente com uma equipe de resgate. Essa ilusão então começou a se espalhar para outros, e outras tropas começaram a ver o que ele viu. Muitos deles começaram a gritar de excitação e a afirmar que era verdade, mas isso foi rapidamente seguido pela percepção de que não era nada disso, e isso corroeu ainda mais o pouco de espírito que tinham. O capitão Kuraishi não permitiria que seu grupo resiliente se desintegrasse, então ele ordenou que um dos soldados tocasse seu trompete o mais forte possível sempre que o pânico se instalasse. Esse barulho repentino parecia trazer os homens de volta, pelo menos temporariamente, e de vez em quando o pânico se instalava, o soldado tocava seu trompete. Em algum ponto durante a marcha, o capitão enviou alguns de seus soldados mais fortes adiante como um grupo de reconhecimento, e milagrosamente, às 11h30, 2 deles retornaram com boas notícias. Eles haviam encontrado a trilha de volta e tinham certeza disso. Então, mais uma vez, todos partiram em direção ao que achavam que era a montanha e através do frio brutal. Esta era realmente a trilha correta, mas naquela altura, para muitos deles, isso não importava mais. À medida que continuavam, os 2 homens que haviam explorado adiante morreram nos braços um do outro, tentando se manter aquecidos. Pouco depois, o médico do exército e seu assistente sucumbiram à hipotermia após se exaurirem tentando cuidar de outros soldados.
Até o soldado cujos toques de trompete haviam ajudado a manter o grupo focado foi encontrado congelado com seu trompete ao lado e seus lábios ainda grudados nele. Incrivelmente, o capitão Kuraishi não era a única pessoa que havia conseguido encontrar a trilha de volta. Mais tarde naquele dia, Bunkichi liderou a si mesmo, o Major Yamaguchi e outros soldados que decidiram ficar com eles até a montanha. Os dois grupos se encontraram e acamparam em uma floresta ao norte da montanha, e felizmente o clima melhorou um pouco. Ao mesmo tempo, embora não estivesse tão frio quanto antes, as temperaturas ainda estavam bem abaixo de zero. A única maneira de conseguir algum calor era queimando as mochilas de qualquer um que não havia sobrevivido, mas isso ainda não era suficiente para impedir que mais soldados congelassem durante a noite. Ao amanhecer do dia 26 de janeiro, restavam apenas cerca de 60 soldados dos 210 originais. O Major Yamaguchi também havia ficado inconsciente durante a noite, então Bunkichi ordenou que alguns soldados o carregassem junto com eles. Bunkichi então levou um pequeno grupo de oficiais à frente, subindo para terrenos mais altos, para que pudessem encontrar a rota e direcionar todos os outros. Enquanto isso, o capitão Kuraishi ficou abaixo para manter os outros soldados no curso. Mas todos estavam tão fracos que não podiam ir longe antes de precisar descansar. Depois de um longo dia de marcha novamente, naquela noite, eles se juntaram em círculo, compartilhando o pouco de calor corporal que ainda tinham. Mas novamente, algumas pessoas já estavam além do ponto de recuperação. No dia seguinte, acordaram e descobriram que apenas 30 soldados restavam do dia anterior. Bunkichi então reuniu-os e partiu no início da manhã. Eventualmente, eles se encontraram em uma bifurcação na trilha, mas não sabiam qual direção os levaria à segurança. Após alguma deliberação, a decisão foi tomada para dividir em dois grupos, para que se uma das partes encontrasse o caminho de volta, pudesse enviar pessoas para buscar a outra. O capitão Kuraishi e o Major Yamaguchi, que havia se recuperado, levaram alguns soldados em uma direção, e Bunkichi liderou todos os outros na outra. Infelizmente, a trilha do capitão Kuraishi o levou na direção errada, para o rio em que aqueles dois soldados haviam sido levados. O que piorou foi que ficaram presos em outra nevasca no caminho. Para muitos, isso foi tudo que seus corpos podiam suportar, e eles caíram enquanto marchavam e nunca mais se levantaram. Ao chegar ao rio e perceber que haviam seguido na direção errada, o capitão Kuraishi decidiu que a melhor coisa que podiam fazer era parar. A equipe de resgate já deveria estar procurando por eles, então ficar no lugar parecia uma opção sensata. Infelizmente, muitos de seu grupo não sentiam o mesmo e não podiam esperar por resgate. Alguns até decidiram continuar cruzando o rio, mas nenhum desses soldados conseguiu atravessar com sucesso. Até o sargento Sato, o homem que estava convencido de que sabia a rota certa dias antes, estava convencido de que poderia sobreviver ao rio onde outros não haviam conseguido. Mas, assim como os outros, ele sucumbiu nas águas gélidas. Ao mesmo tempo em que tudo isso acontecia, o grupo de Bunkichi estava indo na direção certa. Mas, apesar de estarem próximos da salvação, cada passo ainda era uma luta monumental. Parecia que a cada passo, alguém caía na neve e não se levantava mais. Logo, restavam apenas dois, o próprio Bunkichi e outro oficial, o Cabo Goto. Eventualmente, pensaram que podiam ver uma cidade à distância, e estavam certos. Era Tamogino, nos arredores de Aomori. Completamente exausto, Bunkichi olhou para as luzes à frente e então caiu no chão. Ele então olhou para o cabo e deu uma última ordem. Ele disse: "E vá para Tamogino e peça aos moradores locais para contatar o regimento." Pelo que se sabe, essas foram suas últimas palavras. Algumas horas depois, uma equipe de resgate encontrou o cabo parado imóvel na neve. Ele havia caminhado por horas, e naquele ponto, sua energia estava completamente esgotada. Quando o encontraram, ele ainda estava vivo, mas literalmente congelado no lugar. Ele foi descrito pela equipe de resgate como parecendo uma estátua emergida da neve. E quando finalmente encontraram o cabo, a gravidade total da situação começou a ser percebida. Já havia preocupação com os membros do 5º Regimento desde que não apareceram quando deveriam. Em 4 de janeiro,
apenas um dia após a partida. No dia seguinte, 25 de janeiro, até prepararam comida para eles, assumindo que haviam sido simplesmente atrasados pelo mau tempo do dia anterior. Finalmente, quando ainda não haviam aparecido até as 22 horas, entraram em contato com a polícia local para ver se havia algum sinal de soldados em algum lugar. Foi então que a missão de resgate foi oficialmente lançada, sabendo que algo terrível havia acontecido com a missão se nenhum soldado havia aparecido. O eventual resgate completo envolveu mais de 10.000 pessoas, incluindo o restante do regimento de Aomori e o regimento de Hirosaki. Primeiro, tentaram estimar a rota que Bunkichi poderia ter seguido com suas tropas. Então, viajaram carregando varas em uma linha de 30 pessoas. Enquanto caminhavam, espetavam essas varas longas na neve recém-caída, e se sentissem algo estranho, paravam e cavavam para ver se era um soldado enterrado. A equipe de resgate então fazia isso por 6 horas por dia, tentando todas as rotas que podiam pensar. Eles também usaram cães de caça fornecidos por uma aldeia local, e os cães encontraram vários soldados desaparecidos, mas nenhum estava vivo. A equipe de resgate também percebeu rapidamente que muitos dos corpos estavam nos rios, então construíram diques temporários para impedir que qualquer um fosse levado pela correnteza. 2 dias após o início da busca, o capitão Kuraishi foi encontrado em uma caverna no penhasco. Os sobreviventes de seu grupo haviam caminhado de volta para lá para encontrar abrigo contra as nevascas. O Major Yamaguchi também foi resgatado com eles, mas morreu em 2 de fevereiro enquanto ainda se recuperava no hospital. A causa oficial de sua morte foi insuficiência cardíaca, mas também há rumores de que a vergonha do desastre foi demais para ele suportar e cometeu suicídio. Em seguida, o corpo do capitão Bunkichi Kanari foi descoberto no dia seguinte, a apenas alguns quilômetros da cidade onde ele colapsou à vista. No dia seguinte, mais 36 foram encontrados na trilha entre a bifurcação que os 2 capitães haviam encontrado. Mais alguns dias depois, em 1º de fevereiro, milagrosamente, mais 2 soldados foram encontrados vivos em uma cabana de mineração de carvão. Eles foram levados ao hospital, mas apenas um sobreviveu. Ao redor dessa cabana também estavam outros 16 soldados que não tiveram a mesma sorte. Não muito longe da cabana, na floresta da região, dezenas mais foram descobertos na neve congelada. No final, apenas 11 dos 210 que partiram sobreviveram. E para aqueles que sobreviveram, as coisas ainda eram sombrias. Por causa do congelamento, 8 deles tiveram que amputar braços e pernas, e outro perdeu 3 dedos. Mais tarde, uma investigação sobre o desastre revelou algumas razões para os eventos que ocorreram. A primeira foi obviamente o clima. O 5 de janeiro daquele ano foi a temperatura mais fria já registrada no Japão. E isso foi ainda mais agravado pela roupa que tinham para a missão. Naquela época, um uniforme de inverno era um casaco de lã, um cape de serviço, um uniforme feito de flanela de algodão, luvas de algodão e botas longas, se você fosse um oficial. Se não fosse oficial, nem isso recebia. Alguns dos oficiais compraram roupas melhores para o exercício, e alguns desses foram os homens que foram encontrados vivos. Como, por exemplo, o capitão Kuraishi comprou um par de botas de borracha em Tóquio no início daquele ano e acredita-se que isso salvou seus pés de congelamento. Além das roupas inadequadas, é claro que o grupo teve problemas de liderança. Embora Bunkichi estivesse supostamente no comando, seu segundo em comando era um major que o superava, e a maioria de seus colegas eram de igual patente. Mais de uma vez, as decisões de Bunkichi foram questionadas. Como quando o Major Yamaguchi decidiu ouvir o Sargento Sato e os levou de volta ao caminho que já haviam percorrido, adicionando um tempo precioso à situação já desesperadora. No final, clima historicamente ruim, planejamento inadequado e liderança pobre resultaram em um dos piores desastres de montanhismo da história. Hoje, perto de onde a tragédia ocorreu, há uma estátua memorial do Cabo Goto da vida real, parado imóvel, sozinho e esperando por resgate. E em 6 de fevereiro de 1904, a Rússia e o Japão entraram em guerra. Se você gostou desta história, por favor, considere curtir e se inscrever para mais conteúdo. Clique no botão do sino de notificações.
Obrigado e nos vemos em breve.